A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Dalziana, a qual vai nos deixar uma palavra do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Nós queremos te louvar, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, Pai, para com as nossas vidas. Senhor, nós te pedimos neste momento para que o Senhor venha alegrar os corações, para que o Senhor venha alcançar a cada vida, trazendo livramento, repreendendo todo espírito de morte, repreendendo toda a opressão, toda a depressão, toda a crise de ansiedade, Pai. Vem trazendo paz a este coração, Pai, no nome de Jesus. E nesta oração, eu quero aqui apresentar, Senhor, a vida da tua filha, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra, ser com ela, Pai, usando ela como um canal de bênção, Pai, para com as nossas vidas, cobre ela e a sua família com o teu sangue, Pai, no nome de Jesus. Amém. Dalziana, fique à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, né? Gratas a mais um dia que o Senhor nos concedeu. E o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos, que se encontra aqui no livro de Marcos. Aleluia. Glórias a Deus. Marcos 14, eu vou ler o 26, a partir do 26, que vai nos dizer assim: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhe Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. O 32 vai nos dizer: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-se os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, no livro de Gênesis, que quando Deus ele estava criando, né, o mundo, o capítulo 1, versículo 26 vai nos dizer que Deus ele disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então aqui eu consigo entender que desde o início de tudo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já era a Trindade. No livro de João, no capítulo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se faz. Aleluia, Jesus. Então nós vamos entender, aleluia, que o Filho ele veio nesse mundo e o propósito foi a salvação. Deus ele se fez homem e a Bíblia vai nos dizer que ele andou aqui na terra como nós estamos. Jesus, ele viveu aqui na terra, nós conhecemos, nós sabemos, aleluia, que Jesus, ele veio, por onde Jesus passava, Jesus, ele operava milagres, Jesus, ele curava, Jesus, ele ressuscitava e ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Jesus, ele cura, ele ressuscita, aleluia, Jesus, ele liberta, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo.
E a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que os fariseus, aqueles homens, né, os doutores da lei, eles procuravam, aleluia, motivos para poder incriminar Jesus, e eles não achavam. Só que a Bíblia vai dizer que aqui antes do Getsêmani, Jesus ele vai cear com os discípulos, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele escolhe 12 homens para andar com ele. E Jesus sabia que um desses 12 seria o traidor. Jesus sabia que Judas, desde o começo, Judas seria o traidor, seria aquele que ia entregar Jesus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele ceia com os discípulos e logo após o Senhor ele ceiar com eles, a Bíblia diz, aleluia, no versículo 26 ao qual eu li, 14 e 26 de Marcos, que tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós não sabemos, aleluia, qual foi o hino que eles louvaram. Nós não sabemos o hino que eles entoaram naquela ceia, mas a Bíblia diz que eles louvaram o hino e logo em seguida eles partiram para o Monte da Oliveira. E aqui antes deles partir para o monte, a Bíblia diz que Jesus vai dizer para os discípulos, aleluia, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Aí Jesus vai citar o que já está escrito pelos profetas, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A Bíblia diz que Jesus vai falar para ele, mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Pedro, ele vai dizer, Senhor, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E Jesus vai dizer, em verdade te digo, Pedro, que essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus ele vai para o Getsêmani, nós sabemos que significa prensa de azeite, né? Aonde o azeite ali ele é prensado para poder sair aquele azeite. A Bíblia diz que agora Jesus ele vai orar, Jesus ele vai ali clamar ao Senhor, porque Jesus, aleluia, ele sabia qual era o propósito dele. Jesus o tempo todo ele já vinha falando para os discípulos, né, o que ia acontecer, ainda que eles não entendiam, o Senhor vinha falando para eles o que ia acontecer. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus ele fala para os discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João, e ele fala, fica aqui porque eu vou ali orar. E ele vai dizer, aleluia, porque a minha alma ela está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E aí nós vamos ver que cada passagem ela é escrita de uma forma, né? Cada um foi escrito de uma maneira. Lucas ele é mais detalhista, aqui falando do Getsêmani, porque a Bíblia diz que Jesus, no livro de Lucas, Jesus vai falar para eles, aleluia, né? Ficai aqui, porque eu vou ali e orai para que não entreis em tentação. E a Bíblia diz que agora Jesus ele vai falar com o Pai, ele vai dizer, Pai, aleluia, se possível, se possível, passa dele aquela hora, e ele vai dizer, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres, porque Jesus, sendo Deus, Jesus, ele reconhecia que a vontade do Pai, a vontade de Deus prevalecia na vida dele. Ainda que Jesus, ele pediu, se possível, passe de mim esse cálice, porque Jesus sabia que era a ira, Jesus sabia que era o pecado da humanidade que ia vir sobre a vida dele. Ele vai orar ao Senhor, porque ele vai dizer, a minha alma ela está profundamente amarga. Jesus ele estava sofrendo. Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia que nesse momento, aleluia, era o momento que ele e o Pai ia se afastar. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor, e eu vejo que em todo tempo Deus está em silêncio. Deus ele não responde. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus ele vai lá e fala com Deus as mesmas palavras. Se possível, afasta de mim este cálice. E eu vejo Deus em silêncio e Jesus ali chorando, porque a Bíblia diz que a alma dele estava tão amargurada. No livro de Lucas vai dizer que ele estava em tão agonia, ele orava tão intensamente, a oração de Jesus era tão intensa, que a palavra do Senhor no livro de Lucas vai nos dizer, aleluia, Lucas 22:44, na parte B, vai dizer, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
Aí o Senhor, ele vem nos ensinando, aleluia, que o segredo, não importa qual é a situação que nós estejamos passando, nós vemos Jesus, aleluia, orando, e o Senhor está falando, o segredo é a oração, o segredo é a intimidade, porque, aleluia, nessas passagens de Lucas, Mateus, João, Marcos, nós vamos ver que o tempo todo Jesus ele separava para orar. Jesus muitas das vezes ele saía do meio da multidão para orar, para ter uma intimidade com o Pai. E aqui era no momento de dor, era no momento de aflição, no momento, aleluia, que ele sabia que ele ia passar pela morte, ele sabia que o pecado da humanidade toda viria sobre a vida dele. E nós vamos ver que Deus ele fica em silêncio. Em nenhum momento Deus aqui ele fala com Jesus, ele responde Jesus. E a Bíblia diz que ele volta e ele vai voltar e vai ver que os discípulos estão dormindo, porque as suas vistas estavam pesadas. E ele vai dizer para aqueles discípulos: aleluia, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Porque o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, Judas já caiu em tentação, Judas já foi tentado, Judas já me vendeu, sabe? Mas vocês vigiam para que vocês também não caiam em tentação. E aí nós trazemos essa palavra para nós no dia de hoje, aonde Jesus ele vem dizendo na tua palavra, aleluia, vigiai e orai, porque o nosso espírito ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. É por isso que Jesus vem dizendo, vigiando e orando, é o tempo todo, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Só que a Bíblia diz que ainda assim, que ele vai fazer essa oração e Deus não responde. E aí ele volta de novo e ele vai ver os discípulos dormindo e ele vai dizer para os discípulos, aleluia, pela terceira vez, agora vocês podem dormir e descansar. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai e vamos, e eis que está perto o que me trai. A Bíblia diz que Jesus ainda estava falando, quem aparece é Judas, um dos 12, aquele que Jesus sabia que ia trair ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Judas, ele cumprimenta Jesus com um beijo, porque ele vai dizer para aqueles soldados, aquele que eu beijar, esse é, prender e levar em segurança. E quando ele se aproxima de Jesus, ele vai dizer, Rabi, Rabi, e beija. A Bíblia diz que Jesus vai chamar Judas de amigo, aquele que o traiu, aquele que com um beijo traiu. A Bíblia diz que Jesus ainda chama ele de amigo. Que amor é esse? Que amor é esse, aleluia, que não tem explicação. Jesus, ele já sabia, aleluia, que nos dias de hoje ele também seria negado. Jesus já sabia que nos dias de hoje muitos escarneceriam dele, muitos zombariam dele. Mas ainda assim, a Bíblia diz que ele se entregou naquela cruz do Calvário. Ele foi como uma ovelha, a ovelha muda ao matador, porque a Bíblia diz que quando ele é entregue ali na mão daqueles salteadores, a palavra do Senhor vai dizer que agora eles levam Jesus para o sumo sacerdote, e ali se ajunta todos os principais sacerdotes, os anciões, os escribas, e eles começam a interrogar Jesus, mas o tempo Jesus ele está em silêncio. E Jesus, a Bíblia vai dizer, aleluia, que aqueles homens perguntam para Jesus dizendo, aleluia, não vai dizer nada do que testificam contra ti, e ele vai ficar calado. Jesus, em um momento, ele vai se defender. Quando eles falam, aleluia, que Jesus é filho de Deus, Jesus vai falar, vocês os dizem. E nós sabemos, aleluia, que Jesus aqui, a Bíblia diz que ele é chicoteado, Jesus ele é cuspido, ele coloca uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, por amor à minha, à tua alma, a Bíblia diz que ele sofre, e ele fica calado, muitas das vezes ele fica calado. A palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que Jesus, aleluia, Jesus, ele é chicoteado. E isso me traz dor de saber que ele passou tudo isso por amor a nossas almas. E dói saber que muitos nos dias de hoje não querem saber de Jesus. Só que a Bíblia ela é bem clara em nos dizer que ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Não adianta dizer que crê em Deus e não crê em Jesus Cristo. Para mim, ao Pai, eu preciso aceitar o Filho, eu preciso, aleluia, ter o Filho, acreditar no Filho que é Jesus Cristo.
E a palavra do Senhor vai dizer que ele se entrega, ele é levado, ele é colocado naquela cruz. A Bíblia vai dizer que agora, aleluia, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele entrega. Só que ele fez uma promessa para os discípulos, aonde eu li aqui no livro de Marcos, que ele vai dizer, aleluia, Jesus. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei diante de vós para a Galileia. E nós vamos saber, nós sabemos, aleluia, que no terceiro dia a Bíblia vai dizer que Jesus ele ressuscita. E no terceiro dia, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que ele ressuscitou, ele está vivo. Jesus, ele morreu sim por amor à minha, tua alma, ele sofreu por amor à minha, tua alma. Mas ele fez uma promessa, aleluia, e no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Porque a Bíblia diz que quando Maria ela vai até aquele túmulo ali, a pedra já está removida, o anjo já tinha removido aquela pedra. E logo depois Jesus se apresenta para os discípulos, Jesus se apresenta para Maria, e logo depois ele se apresenta para os discípulos. A palavra do Senhor vai dizer que eles vê Jesus subindo por cima das nuvens, e os anjos vai dizer da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. E a promessa que ele nos deixou é que ele vai voltar, que ele foi para o Pai, aleluia, preparar um lugar para mim e para você, já está preparado este lugar. E que ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma igreja, aleluia, que está firme na palavra do Senhor. Uma igreja que está firme na rocha. Uma igreja que não oscila. Uma igreja que não volta para trás. Sabe por quê? Porque nós sabemos e entendemos, aleluia, que o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Jesus. Nós entendemos que tudo aqui nessa terra é passageiro. Aleluia, Jesus. Mas nós entendemos também que, aleluia, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Jesus, aleluia, que fez uma promessa que ele vai voltar para buscar a igreja. Ele vai voltar para buscar um povo. Muitas das vezes Jesus ele está vindo em particular para muitos. Aleluia, mas ele fez a promessa que da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Foi por amor à tua vida, foi por amor à minha vida, foi por amor a nós. Aleluia, que ele se entregou na cruz do Calvário. Foi por amor a nós, aleluia, que ele se entregou, que ele fez a vontade do Pai. Porque ele disse, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Que nós possamos orar como Jesus, Senhor, todavia seja feita a tua vontade, porque a Bíblia diz, aleluia, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ainda que nós não entendemos. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos que Deus ele não perde o controle. Muitas das vezes sai do controle da minha mão, da tua mão. Muitas das vezes nós não tá nem entendendo o que está acontecendo, mas Jesus, ele está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Então o Senhor está falando para nós no dia de hoje. Aleluia, aquele sacrifício na cruz do Calvário foi por amor à minha e à tua alma. Jesus, ele te ama. Aleluia, Jesus, ele te ama. A Bíblia diz que ele veio para todos, independente, né? Ele veio para os enfermos, ele veio para os enfermos espirituais, ele veio para os pecadores. E todos nós somos pecadores, porém somos arrependidos. Aleluia. Que nesse dia você possa, aleluia, olhar para dentro de si. Você possa reconhecer os seus erros, os seus pecados, pedir perdão. Aleluia. Entender que aquele sacrifício na cruz do Calvário foi por amor à nossa alma. Foi por mim, foi por você, foi por nós que Jesus se entregou naquela cruz. E é por nós, aleluia, que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja. Nós temos fé, nós temos convicção disso. Eu tenho fé, eu acredito, aleluia, que ele vai voltar. A Bíblia diz, a Bíblia é a palavra do Senhor. Aleluia, passarão céus e terra, mas a palavra dele não passará. Aleluia, glórias a Deus. Da mesma forma que os discípulos viu ele subindo, ele vai voltar, ele vai descer. E que nós íamos estar preparados para esse grande dia, que nós íamos estar vigiando e orando, porque não sabemos quando será o dia, não sabemos, aleluia, quando será a hora, sabemos que ele vem, aleluia, sabemos que ele vai voltar, seja em particular, seja por cima das nuvens, mas ele vai voltar. Que nós íamos estar vigiando e orando em todo o tempo, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos, aleluia, perder a nossa coroa,
porque aleluia, a salvação, os céus tomada à força, é assim que a Bíblia diz, que os céus é tomada à força. Então todos os dias nós estamos aqui, ó, lutando para chegar no céu, aleluia, o céu já está preparado, é real, é verdadeiro, já está preparado um novo céu, uma nova terra para mim e para você, aonde o inimigo da nossa alma não conhece, não vai conhecer, aleluia, por isso que ele luta para nos tirar da presença do Senhor, mas que nesse dia de hoje, aleluia, você venha ficar firme, nós venhamos ficar firme, aleluia, nessa rocha que é Jesus Cristo, porque breve, muito em breve, aleluia, ele vai voltar. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão, ele não avisa a hora que ele vinha. A Bíblia diz assim, que porque Jesus disse, se o ladrão avisasse a hora que ele vai vir, o dono da casa colocaria segurança na porta, não é mesmo? E é assim que Jesus vai fazer, ele vai vir no abrir e no fechar de olhos. No abrir e piscar de olhos, a Bíblia diz. Então, irmãos, que nós íamos estar preparados. Aleluia, Jesus. É uma palavra que nos enche de esperança. É uma palavra que nos faz lembrar, aleluia, do sacrifício. Muitas das vezes lembramos só na Santa Ceia, mas é todos os dias que nós temos que lembrar o sacrifício que ele fez por mim e por você, o amor que ele sente por mim e por você, um amor que não tem explicação, não tem como explicar esse amor que ele sente por nós. E que você possa ficar firme, aleluia, Jesus, porque ele vai voltar. Jesus está voltando, ele está dando os sinais dele, aleluia, aquele que lê a Bíblia, aquele que está atento à voz do Senhor, conhece os sinais que ele está dando. Porque ele disse que antes da sua vinda, ele daria sinais. Nós estamos vendo sinais acontecendo. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo, a profecia se cumprindo aqui na terra. Aleluia, Jesus. E essa é a esperança do crente. Aleluia, é que um dia ele vai voltar para nos buscar. É que um dia nós iremos ceiar com ele lá no céu. Um dia nós vamos abraçar e agradecer. Aleluia, Jesus, por tudo que ele já fez por nós, por aquele sacrifício, por ter se entregado naquela cruz do Calvário por amor à nossa alma. Aleluia, que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração e permanecer fiel, permanecer firme até o fim. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero orar por você. Oh, Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, e foi ministrado nesse dia de hoje. Aleluia, sobre o sacrifício feito naquela cruz do Calvário, sobre aquela oração, Jesus Cristo, a qual o Senhor fez naquele Monte das Oliveiras, naquele Getsêmani, Senhor, aonde o Senhor estava ali com o seu coração entristecido, com a sua alma angustiada, mas todavia, Jesus, o Senhor se entregou, todavia o Senhor deixou bem claro que a vontade do Pai, ela prevalecia, aleluia, não é diferente nos dias de hoje, que nós íamos entender, Senhor, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, que a tua vontade, Senhor, ela tem que estar acima da nossa, Jesus, que a nossa vida, ela seja guiada pelo Senhor, aleluia, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Jesus, segurar nas nossas mãos, para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos parar no meio do caminho, para que nós não venhamos olhar para a esquerda nem para a direita, somente para o alvo, e o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é o Senhor. Jesus, nós sabemos que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, que nós íamos estar, Senhor, como aquelas virgens prudentes, Pai, aleluia, que estava com a lamparina acesa e tinha azeite sobrando na botija, e quando o noivo apareceu, elas estavam atentas, Senhor, ainda que dormiram, mas quando o noivo apareceu, elas estavam preparadas. Jesus, que nós venhamos estar preparados, Senhor, que nós não venhamos se embaraçar com as coisas do mundo, Pai. Tudo aqui nesta terra é passageiro, aleluia, mas o nosso alvo é o céu, já está preparado. Jesus, que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus irmãos, Pai, que o teu Espírito Santo venha convencer aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, aleluia, porque um dia o Senhor se entregou naquela cruz para que nós venhamos ter a salvação eterna. Jesus, nós somos gratos a ti, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, ao Senhor. Nós te amamos, Jesus, e nós sabemos que o Senhor nos ama, Pai. Deus, abençoa cada irmão que vai ouvir esta palavra. Jesus, traga a alegria da salvação para aqueles que não têm mais esperança, Senhor. Pai, abraça cada um no dia de hoje.
Em nome do teu filho amado Jesus, eu peço que nós venhamos estar firmes, Senhor, que nós venhamos, aleluia, estar, aleluia, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor venha nos abraçar, que o Senhor venha tirar a tristeza, a angústia do coração, que o Senhor venha tirar a preocupação, a ansiedade, aleluia, porque tudo nesta terra é passageiro, tudo neste mundo é passageiro, mas a tua palavra, Senhor, ela não passará, aleluia, passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. A tua palavra, ela permanece viva dentro de nós. Aleluia, que nós íamos ter desejo do céu, que nós íamos ter fome do céu. Aleluia, desejo de estar no céu, Senhor da glória. Deus, eu te agradeço por esta oportunidade, Pai amado. E mais uma vez eu te agradeço, Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra é gratidão, Senhor, gratidão. Nós temos um coração grato. Obrigado, Jesus, é que eu te agradeço nesse dia de hoje. Aleluia, glorifique e exalta o teu nome. Aleluia, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Aleluia, Michele, eu agradeço por esta oportunidade. Que Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.